Vou falar de duas coisas nesse vídeo: os procedimentos envolvendo a investigação em torno da rachadinha ou do rachadão de Flávio Bolsonaro, dos milicianos do Rio de Janeiro, e o conteúdo daquilo. O conteúdo é gravíssimo. Vamos começar pelos procedimentos. Veja que o que está acontecendo agora nada mais é do que uma repetição dos procedimentos que foram adotados, por exemplo, contra Lula, contra o PT. São os procedimentos inquisitoriais da nossa justiça. Você é contra Bolsonaro, você é contra Flávio Bolsonaro. Vamos deixar isso de lado por um momento. Você era a favor de Lula, era a favor do PT. Vamos deixar isso de lado por um momento. Vamos ver os procedimentos. Os procedimentos valem para todos e os procedimentos tornam o nosso Ministério Público e a nossa Justiça superpoderosos e capazes de destruir reputações, destruir antes de qualquer prova, de qualquer coisa que seja. Por isso que eu queria deixar um pouco o conteúdo de lado, nesse início de vídeo. Vamos ver o que aconteceu. Houve uma busca e apreensão, arrolados os nomes de 96 pessoas, 23 mandados de busca e apreensão. Isso foi amplamente divulgado pela mídia. E o que está contido na investigação, vários elementos contidos na investigação, estão sendo sucessivamente, desde então, divulgados pela mídia, com afirmações claras. Flávio Bolsonaro lavou tantos milhões na loja de chocolate. Flávio Bolsonaro escondeu. São afirmações da acusação. Essas afirmações, de novo, esqueça o nome próprio de Flávio Bolsonaro. Podem ser afirmações que venham a ser comprovadas ou não. Podem ser afirmações falsas ou não. Se você é a favor do direito, do amplo direito de defesa, você tem de reconhecer que o que está acontecendo, que o Ministério Público está fazendo com Flávio Bolsonaro, restringe, é um atentado ao direito de defesa. As investigações, elas têm que ser sem apelo midiático. Ele já foi pré-incriminado. De novo, não estou dizendo que ele não tenha cometido o crime. Tudo tem que ter uma investigação, tem que vir a defesa tem que argumentar, tem que ter um julgamento. É assim que vivemos. Se você defende um mundo ocidental e civilizado, é neste mundo que vivemos. Só porque aconteceu contra Lula, não faz sentido dizer agora vamos dar o troco, tem que acontecer contra Bolsonaro, contra o clã Bolsonaro também. O erro está aí. É por isso que nós temos uma imensa dificuldade em disciplinar, em controlar o nosso MP e o nosso Poder Judiciário. E isso é ruim para todos nós brasileiros. Então, os procedimentos foram esses. A mídia soube antes, já saiu divulgando, a mídia acompanhou a busca e apreensão, informações foram sendo divulgadas. Então, hoje, neste momento, Flávio Bolsonaro é um pré-incriminado, é um criminoso, porque tem o carimbo oficial, tem a fé pública da investigação policial, investigação do Ministério Público, tem as afirmações sem contraditório no papel. O que tem é uma entrevista aqui e acolá de Flávio Bolsonaro contradizendo o que o Ministério Público vem afirmando. Ou seja, qual seria o procedimento adequado para o direito de defesa? Sim, faz a busca e apreensão, mas sem alarde, sem divulgação na mídia. Nenhum dado da investigação é divulgado na mídia. A defesa, sim, tem acesso a essas informações, mas nada disso. E é claro que aí precisaria confrontar a versão da acusação com a versão da defesa. Tudo isso sem mídia. Tudo isso sem mídia. Então, o que está sendo adotado agora é a mesma coisa que a Operação Mãos Limpas fez na Itália, a mesma coisa que Sérgio Moro defendeu num artigo. Ele defendeu a Operação Mãos Limpas, dizendo que o judiciário tem que atuar junto com a mídia. Ele só não utilizou a palavra, a expressão, para pré-incriminar o investigado. Então é isso que está acontecendo. Vamos reconhecer isso. Você pode reconhecer, dane-se, como é meu adversário, eu quero que seja desse jeito contra ele. Já que foi desse jeito contra o meu lado político, então tem que ser também desse jeito contra o meu adversário. Ora, é uma escolha.
é importante que você saiba que você está fazendo essa escolha ao defender o que está acontecendo do jeito que está acontecendo. E ao fazer essa escolha, por isso que eu digo, esse esclarecimento tem como finalidade tornar a sua escolha responsável. Você tem que saber as consequências de sua escolha. Ao fazer essa escolha de dizer, não, dane-se, o procedimento tem que ser esse contra Flávio Bolsonaro, já que foi esse contra Lula, ao fazer essa escolha, você está dificultando a solução deste problema no longo prazo. E eu, ao alertar disso, estou tentando, de fato, restringir o poder, restringir para o bem da sociedade, não para o bem de Flávio Bolsonaro, de Lula, desse ou daquele acusado, mas restringir o poder do Ministério Público e do Poder Judiciário, o poder dos juízes, para o bem da sociedade como um todo, para o meu bem, para o seu bem, para o bem de todos os brasileiros. Então o que está acontecendo é igualmente errado. Foi o que aconteceu contra o PT, foi o que aconteceu contra Lula, eles estão provando do próprio veneno, mas é igualmente errado. Não irei cair na armadilha de defender este procedimento por se tratar de Bolsonaro, do clã Bolsonaro ou de Flávio Bolsonaro. Bom, uma vez que estão aí os conteúdos, vamos discutir um pouco, né, falar um pouco sobre os conteúdos. Ao que tudo indica, né, o conteúdo vazado lá, ilegalmente vazado, tem lá dados do COAF, né, e os dados do COAF tendem a atestar, tendem a comprovar que houve lavagem de dinheiro, que houve a rachadinha. O que é essa coisa de rachadinha, né? Parlamentares, isso era algo muito comum, muito disseminado no Brasil. Com a informatização, com a necessidade, a pressão por transparência, os parlamentares tendo que publicar o nome dos contratados nas redes sociais, não só na Câmara dos Deputados em Brasília, mas também nas assembleias, isso ficou muito mais fiscalizado. Mas o que havia? Tem direito a contratar tantas pessoas para o gabinete, com salário tal, tal e tal, e combina a contratação, a pessoa não trabalha e dá uma parte grande do seu salário para aquele que a contratou. Basicamente, ao que tudo indica, toda a cautela, ao que tudo indica, foi isso que aconteceu com Flávio Bolsonaro, talvez até com outros da família, outros parlamentares, talvez até com o próprio presidente na época em que ele era deputado federal. Então você indica pessoas de sua confiança e essa pessoa não trabalha, passa a maior parte do salário para você, uma vez que você foi a pessoa que empregou. Não passa tudo, porque tem que pagar impostos, porque está fazendo um favor, tem que pagar aquele favor que está sendo feito, mas passa a maior parte do salário. E aí, com muitos funcionários, você vai acumulando aquele recurso. E aquele recurso acaba servindo para comprar imóveis. Pode ser que Flávio Bolsonaro seja indiciado por enriquecimento ilícito. Então, se tudo isso caminha, né, o que eu acho que pode acontecer, que está no horizonte, o fato de estar no horizonte, por que eu gosto da expressão estar no horizonte? Você vê lá a linha do horizonte, está lá longe, mas apareceu, você consegue enxergar, talvez pequenininho. Está no horizonte a possibilidade de cassação do senador Flávio Bolsonaro. Quem caçaria nesse caso seria o Senado. Abriria uma comissão de ética, pressão social. Alguém pode contra-argumentar, mas isso ele não fez como senador, fez antes. Sim, mas os senadores são soberanos e o Senado pode se sentir muito pressionado por conta disso. Como pressionado? Simplesmente as pessoas entram em contato com os senadores, contato pessoal, contato por telefone, por e-mail, por redes sociais, todo tipo de contato, dizendo, olha, vocês não podem aceitar um senador assim, esse senador precisa ser cassado. Então, uma pressão sobre o Senado, né? Certamente, muitos senadores, neste momento, estão sob uma pressão imensa, inclusive senadores, a maioria deles, aliados dessa maneira de ver o mundo de Flávio Bolsonaro, de punir corrupção, punir qualquer crime, né? Doa quem doer, né? Então, pensa um senador como Jorge Cajuru, né? Esses senadores ultramoralistas e ultra, digamos assim, pelo menos da boca para fora, né? Beligerantes contra a corrupção, eles vão estar muito pressionados. E aí eles podem em algum momento dizer, olha, a gente tem que dar uma resposta a isso. Nosso eleitorado quer que a gente dê alguma resposta. Temos que levar Flávio Bolsonaro à comissão de ética. Seria o primeiro passo. E aí começaria uma discussão de que punição poderia ser aplicada a ele. Se os aliados de Flávio Bolsonaro
que são senadores como Jorge Cajuru, esses senadores que vieram dessa onda de renovação, decidirem, de fato, não apoiarem Flávio Bolsonaro, significando isso cassar o seu mandato, não serão senadores da velha guarda que irão defendê-lo. Tá? Então aí pode se formar um consenso. Isso já está sendo debatido no Senado. Senadores e deputados, né, igualmente, são muito conservadores no que tange a cassação de seus pares. Eles não querem que o desfecho seja esse. Então tudo isso vai depender do desenrolar dos acontecimentos. Os fatos parecem ser muito graves, em particular porque tem a comprovação documental do COAF. E aí o que o Ministério Público está tentando obter são depoimentos dos envolvidos, depoimentos visando apoiar aqueles documentos oficiais ali do COAF. Então, é claro que podem ter outros desdobramentos, milicianos, policiais, Marielle, tem muita coisa que pode surgir. Eu estou me atendo basicamente ao que surgiu de mais forte de ontem para hoje com esses vazamentos ilegais e inquisitoriais do Ministério Público. Esses vazamentos parecem atestar que existem documentos fidedignos, documentos oficiais, comprovando a lavagem de dinheiro por parte do senador Flávio Bolsonaro enquanto ele foi deputado estadual no Rio de Janeiro. E isso pode ser um constrangimento muito grande para o Senado, ao ponto do Senado cassar o senador. E aí ele será julgado sem mandato pela primeira instância, não tem mais fórum privilegiado, nem para ele agora, mesmo com mandato de senador, mas vai ser julgado no Rio de Janeiro. E é claro que os riscos para Flávio Bolsonaro passam a ser muito grandes. Já são agora e podem ficar ainda maiores.